Pronto, pessoal, bom dia para vocês. Encerrando o nosso tema, é, nós temos dois tipos contratuais que nós precisamos tratar ainda, que na verdade eles são tratados dentro do Código Civil como um tipo contratual só, que é o empréstimo, né, dentro das suas duas espécies. Então aqui o nosso material, nós já falamos sobre locação, né? Já falamos sobre locação. Alguém tem alguma dúvida ainda a respeito de locação, pessoal? Alguém quer tratar alguma coisa sobre locação? Por que eu separei, né, a aula de hoje para a gente encerrar? Vocês vão ver que o nosso tema não é tão extenso, então eu vou falar sobre os dois tipos contratuais, o empréstimo, e nós vamos fazer um momento de tirar dúvidas, tá? Então, quando eu terminar de explicar contrato de empréstimo, vocês vão ter oportunidade aí da gente poder debater um pouco sobre as dúvidas que vocês têm. Nossa prova está marcada para o dia 23, e então a gente vai poder, no final da explicação, falar sobre dúvidas a respeito de tudo. Lembrando que a nossa prova vai englobar matéria primeira e da segunda NPT, ou seja, nós vamos tratar sobre tudo. É muito importante ter essa atenção, tá? Então vamos lá começar sobre... Mestre, a internet não está colaborando muito, só pode repetir aí o negócio da prova, por favor? Tá. Mas a minha internet ou a de vocês aí? Alguém tá com problema para me ouvir, para me ver? Sempre é a minha aqui é um terror. Ah, beleza. Não, a prova vai abordar tudo. É primeira e segunda NPC que vai ser abordada, tudo vai ser abordado. Então, basicamente é isso. E ao final nós vamos poder fazer um bate-papo aí, tirar dúvidas sobre qualquer parte da nossa matéria, do que nós já discutimos e do que nós já vimos. Basicamente é isso. Ok? Então vamos lá. Empréstimo. Pessoal, o Código Civil, ele traz o debate de empréstimo, tá? Dentro do capítulo 6, a partir do artigo 579. Como eu já disse para vocês, ele faz uma divisão em duas espécies de empréstimo. E aqui, o critério utilizado é o bem que vai ser emprestado para poder diferenciar um tipo contratual de empréstimo de uma outra espécie. Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês anotassem, a diferenciação entre as espécies de empréstimo, né? A diferenciação é feita tendo por base o tipo ou a espécie da coisa que será emprestada. Então, essa é a lógica. Ele, dependendo do que será emprestado, ele é um tipo contratual ou outro tipo contratual. Então, a coisa é que é utilizada como critério para diferenciar um tipo contratual do outro, tá bom? Então, tenham isso como ponto inicial, e aí nós vamos ver dentro de cada um dos tipos qual é essa classificação que é feita, tá bom? O primeiro tipo contratual, né, que é o comodato, que é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa entrega uma coisa a outra. Isso aqui é o conceito geral, tá, do contrato de empréstimo, de forma gratuita, obrigando-se essa a devolver a coisa emprestada ou outra de mesma espécie e quantidade. Empréstimo é o contrato pelo qual uma das partes entrega a outra coisa fungível ou infungível com a obrigação de restituí-la. Então, algo aqui também nos chama a atenção,
que é a gratuidade do contrato de empréstimo. Mas você vai dizer assim, Leonardo, como assim é um contrato gratuito? Sim, o contrato de empréstimo, em regra, né, como seu pensamento inicial, ele é um contrato gratuito, sim, e personalíssimo. Você não empresta suas coisas, né, para qualquer pessoa. Para você realizar um empréstimo, você tem que ter alguma relação com aquela pessoa. Você empresta em razão de ser determinada pessoa. É óbvio que quando nós falamos em empréstimo, a primeira coisa que vem à cabeça é o empréstimo de dinheiro. Só que o empréstimo de dinheiro feito pelas instituições bancárias, ele não é da origem, né, como surgiu o contrato de empréstimo. O contrato de empréstimo é isso que você faz, você está ali sentado na sua carteira, né? E aí você está sem caneta e você diz, alguém tem uma caneta para me emprestar, e o colega que senta do seu lado, ele, seu amigo, vai e te empresta uma caneta. Isso é um contrato de empréstimo, né? Ele tem algumas regras que devem ser observadas, mas é o contrato de empréstimo. Então, se você for olhar durante toda a sua caminhada, durante a caminhada da sua vida, a maioria dos contratos de empréstimos que você celebrou, a maioria esmagadora dos contratos de empréstimos que você celebrou, esses contratos, eles eram gratuitos e com pessoas que você conhecia, que você tinha alguma relação. Então, muito cuidado, porque quando nós pensamos em contrato de empréstimos, em contrato de empréstimo, vem logo à nossa mente essa ideia de que seria algo que só existiria mediante remuneração, quando não é verdade. Em regra, o contrato de empréstimo ele é gratuito, tá bom? Então, a primeira espécie dele é o comodato. Vocês já viram aqui na definição que o critério utilizado é se o bem é fungível ou infungível. Para aqueles que não lembram, que não se recordam, o bem fungível, de fungibilidade, é aquele que pode ser substituído por outro de mesma qualidade, né? Ou seja, eu substituo 1 quilo de açúcar por outro quilo de açúcar, né? Ele pode ser substituído. Diferente de um carro, diferente de, sei lá, o que mais? Um telefone. Eu não posso. Eles são o que nós chamamos de bens infungíveis. Então, o que eu tenho como critério para diferenciar se o contrato é um mútuo ou se o contrato ele é um comodato é o bem, se o bem é fungível ou se o bem é infungível. Sendo o bem infungível e inconsumível, nós falamos que o contrato é de comodato. Então vamos lá, o que é o comodato? Que está regulado entre o 579 e o 585. Comodato é o empréstimo de bem infungível e inconsumível, em que o bem emprestado deverá ser restituído ao término do contrato. Então, olha só, quando você empresta um telefone para alguém, vamos lá, uma marca, sei lá, uma marca aí, um modelo, um Samsung A10, tá? Eu emprestei o Samsung. Eu não quero um outro telefone, um outro Samsung A10. O que eu quero é exatamente aquele telefone que eu te emprestei. Às vezes eu empresto para a pessoa fazer uma ligação, enviar uma mensagem, né? Então, o que você espera, o que você tem como expectativa é que essa pessoa te devolva o mesmo contrato, né? Você não espera que ela, desculpa, o mesmo telefone. Você não espera que ela te devolva outro telefone. Então, eu tenho que ter uma especial atenção nisso, né? Nessa ótica, porque quando eu falo de comodato, eu estou falando do empréstimo de coisas
fungíveis e eu vou ter a obrigação de restituir exatamente aquela coisa que me foi dada por empréstimo, tá bom? Então, o que eu tenho de características importantes do contrato de comodato? Vamos lá. Que a parte que empresta a coisa é denominada comodante, enquanto a que recebe é chamada de comodatário, né? Tem o comodante e o comodatário. Possibilidade de empréstimo de bens consumíveis desde que se acorde, né, que esse empréstimo ele é feito para ilustração, apresentação. O exemplo, né? Eu acho que até nós já falamos disso numa aula. Eu te empresto, eu tenho uma coleção de vinhos e te empresto um vinho que é muito raro, um vinho que é muito bom para que você faça uma demonstração, apresente, exponha ele, né? Então, a partir do acordo entre as partes, é possível, né? É possível que aquele bem consumível ele passe a ser emprestado, tá bom? Qual é o prazo para utilização do bem? O prazo, pessoal, está aqui no artigo 581. Olha o que diz o artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz, suspender o uso e o gozo da coisa emprestada antes de findo o prazo convencional ou o que determine pelo uso outorgado. O que a lei quis aqui no 581 é estabelecer um limite temporal para que a parte utilize a coisa. Por quê? Vamos imaginar essa situação da caneta aí na sala de aula, tá bom? Pessoal, estou sem caneta, vai ter prova hoje, alguém pode me emprestar uma caneta? A pessoa empresta a caneta. Por quanto tempo aquele colega que pegou a caneta vai poder utilizá-la? E aí vocês podem, Leonardo, que bobo, que exemplo bobo, você está falando sobre uma caneta. Pessoal, existem canetas aí que têm valores absurdos, tá? Uma Montblanc, por exemplo, sei lá quanto pode atingir, 10 mil, 12 mil reais, fácil, né? Consegue atingir. Então, às vezes o colega tem essa bondade no coração e te empresta a Mont Blanc dele. E por quanto tempo você vai ficar com a Mont Blanc? Porque você pode dizer assim, não, o colega me emprestou, mas não tem um prazo estabelecido aí. Por quanto tempo que eu vou poder utilizar a caneta? Eu não falei nenhum prazo, então eu vou ficar aqui uma semana. Observem que quando eu olho para o artigo 581, ele me traz contornos que me permitem ajustar e entender que aquele empréstimo dessa caneta ele foi pelo tempo da prova, da aula ali. Por quê? Porque está muito claro na minha visão que nesse exemplo que eu criei, né, a situação do empréstimo se deu para que o colega utilizasse a caneta durante aquele momento. Então, é óbvio, a lei não traz um critério objetivo para dizer assim, olha, vai utilizar por 10 dias, por 5 minutos, por 1 hora, mas ele me dá elementos pelo qual eu posso interpretar a situação e, a partir dessa interpretação, dizer que o tempo necessário para a utilização dessa caneta é durante a aula, enquanto estiver acontecendo a aula. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a essa questão do prazo? Isso é muito importante, tá? Muito importante. Professor, eu lembro há muito tempo, na minha infância, um monte de Uhum. vizinho pegava lá arroz, feijão emprestado
Rapaz, e até hoje não devolveram ainda esse Não negócio. devolveram, né? Então não foi É uma prática, né? então não foi um empréstimo, foi uma Não doação, né? consumiram ainda. Então não foi um empréstimo, foi uma doação. Esse tipo contratual aí está mais É, ligado a, a doação, tá? É, mas é basicamente isso. Ah, responsabilidade 583. Olha só. Ah, e isso aqui também é muito importante. Imaginem a seguinte situação, né? Você empresta o teu carro para alguém, o teu amigo está no carro, ou sua amiga está no carro, bom, parado no sinal, abriu o sinal, ele engata ou ela engata a primeira marcha, avança devagar, olha para um lado, olha para o outro, não vê nada. Quando ele está no meio do cruzamento, surge um caminhão, ou passa por cima do carro, destrói o carro. Acabou, não serve para nada o carro, só ferro velho. Seu carro tem um valor de 50 mil reais. A pergunta é, o seu amigo vai ser obrigado, sim ou não, porque ele sobreviveu, todos sobreviveram, ele vai ser obrigado, sim ou não, a pagar o carro para você. Né? Nós temos como ideia, digamos assim, social, que, poxa, eu emprestei, o carro estava com meu amigo, ele vai ter que se responsabilizar. Eu acho que é uma questão, né, muito lógica, mas pelo direito civil, não, tá? Eu não consigo obrigar esse amigo a ter que pagar a coisa, tá bom? Por quê? Regra geral, a coisa perece para o dono, tá? Salvo, né? Salvo se ele tiver se ele tiver dado causa. Se é o contrário, se ele pega o teu carro, avança com o carro e dá com o carro no muro, aí ele vai ser responsabilizado, tá? Existe uma outra situação que é interessante, que é o do 583, que ele diz o seguinte, ó: se correndo risco o objeto do comodato juntamente com os outros do comodatário, só um pouquinho, do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Tem um exemplo que eu li que é muito bacana. Imagine que algum amigo seu tenha te emprestado um cavalo, né, para alguma função, e você tem lá o estábulo com 15 cavalos. 14 cavalos são seus e um cavalo é o do seu amigo. Caiu um raio e começou a incendiar o estábulo. Você tem que tirar, salvar os animais. E o que você faz? Você, ao invés de salvar primeiro do seu amigo, você salva os seus cavalos. Só que nesse momento que você está tirando os cavalos, o fogo toma conta de tudo e acaba que o cavalo do seu amigo vem a morrer. Olha o que o 583 diz. Ele diz que nesse caso, você vai responder, mesmo você não tendo sido o responsável pelo ocorrido, pelo incêndio. Você não tocou fogo no cavalo. Caiu um raio, né? Caiu um raio e incendiou o estábulo. Por que você seria responsabilizado nesse caso, que é uma exceção à regra? Porque você primeiro salvou os seus cavalos e só depois teria tentado ou buscado salvar o cavalo dos seus amigos, tá bom? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá ok? Hoje está um pouco mais de barulho. Morreu o ring light. Vamos ver aqui o Miller. Fez uma pergunta. Professor, tive uma dúvida. No caso do empréstimo, na impossibilidade de restituir a coisa na sua integralidade, podemos ressarcir o valor correspondente ao bem para encerrar a obrigação?
Miller, depende. Só esclarece para mim qual é o tipo de empréstimo e como seria assim, a impossibilidade de restituir a coisa na sua integralidade. Porque eu tô imaginando aqui em um comodato, né? Como eu não conseguiria restituir a coisa na sua integralidade, porque por ser um bem infungível, em tese ele não pode ser substituído por outro. No caso de uma obra de arte, por exemplo. Tá, e aí o que a gente tem? Eu tenho então a danificação da obra, né? Se a obra foi danificada, o que eu vou observar? Houve culpa sim ou não, do comodatário, né? Que é o comodatário é quem está com uma coisa. Lembra aqui, ó. Cadê? Ó, enquanto quem recebe é o comodatário. Então, o comodatário tem a coisa e eu tenho que analisar se ele deu causa ou não, se ele deu causa ou não a essa danificação à obra, né? Se ele deu causa, ele vai ter que ressarcir isso aí, perdas e danos, né? Se ele não deu causa, ele restitui da forma como estava, porque a coisa perece para o dono. Então, vocês, quando emprestarem as coisas de vocês lembrem dessa possibilidade. Se acontecer alguma coisa, algum acidente com o objeto que vocês estão emprestando, saibam que o comodatário, que é aquele que recebe a coisa, ele não terá a responsabilidade de ressarcir qualquer prejuízo que venha a acontecer. Tá bom? Entendido aí, Miller? Beleza. Pessoal, eu trouxe para vocês. Ah, tá. Vamos só para. Eu já falei sobre a responsabilidade aqui do 583. Vamos lá pela classificação. Bom dia. Isso, perfeito. Os freezers, né? Possíveis falhas de uso, motor, pif. Quem tem a responsabilidade de consertar? Boa pergunta, Saulo. Perfeito. Né? Isso é muito comum. Não só a Coca-Cola, né? É um mecanismo que as empresas de bebidas têm para poder posicionar bem as marcas, né? Eles cedem aquelas freezers verticais com a logomarca, com tudo para dizer, né, que ali estão sendo vendidos produtos dela, né? O que acontece? Nesse caso, o Saulo, a obrigação de manter a coisa, é útil para o fim a qual ela se destina é do comandante. Então, o comandante ele tem que me entregar um carro que eu consiga andar o carro, né? Então, essa responsabilidade por falhas no uso, que o motor que pifa, que é algo próprio da utilização da coisa, é de responsabilidade do comandante. Diferente das despesas que ocorrem para a utilização da coisa, né? A Coca-Cola ela me empresta o freezer, mas ela não tem que pagar a energia do meu estabelecimento para que eu use o freezer. Alguém me empresta um carro, mas não tem que pagar gasolina para que eu ande no carro, tá bom? Então a responsabilidade para que eu, pelas despesas, para que a coisa continue a ser utilizada, ela é de quem empresta, mas para a utilização é daquele que recebe a coisa, tá? Então, obrigação das partes, a classificação, né? Ele é unilateral, pela vantagem patrimonial, ele é gratuito, pelas condições da parte, ele é paritário, ele é típico. Olha que coisa interessante, ele é um contrato real. Anotem isso aí, porque é mais um tipo contratual, né? É mais um tipo contratual que foge
do comum, da regra geral. Então, ele é um tipo contratual, ele é formal, porque tá aqui, ó, perfaz-se com a tradição do objeto. Muita atenção, o artigo 579 ele já deixa claro que é um contrato real. Ele é um contrato nominado e, em razão da pessoa, como eu disse para vocês, ele é pessoal. Vocês também vão encontrar dizendo que ele é personalíssimo, tá? Deixa eu tentar abrir esse processo aqui. Caramba, onde é que vai estar o processo? Só um pouquinho. Que é o processo que a gente usa para... Deixa eu ver se eu trouxe para cá. Deixa eu ver. O processo aqui. Só um pouquinho, pessoal. Agora. Mandei para vocês, acabei não tendo cuidado de separar aqui. Deixa eu buscar aqui. Eu lembro que eu botei com o fosse um plano. Tá aqui. Processo próximo. Empréstimo. Olha só. Esse processo eu encaminhei para vocês que vocês dessem uma analisada. O processo já transitou em julgado, já está extinto, já está arquivado, tá? Então, a parte ingressou com a ação judicial, buscando que, ó, vamos ver lá os pedidos para que vocês entendam. Ó o pedido. Ao fim de determinar a reclamada, deixe o imóvel dentro do prazo a ser estipulado, sob pena de multa diária, que era um pedido de tutela provisória, né? E, como mérito, que a reclamada deixe o imóvel dentro do prazo a ser estipulado. O que aconteceu? A alegação do autor é de que teria feito um empréstimo de uma casa para o seu irmão. O irmão faleceu e a cunhada se manteve morando, a ex-cunhada, né, agora, se manteve morando no imóvel. Ele fez o requerimento, a solicitação para que o imóvel fosse devolvido e a cunhada, a ex-cunhada, ela se negava a devolver. Basicamente era essa a alegação, né? Nós tivemos, depois do trâmite normal, a contestação que foi feita em audiência de instrução e julgamento, e nós tivemos o depoimento das partes. Olha aqui, ó, eu só achar. Olha só, por quanto tempo esse contrato vigorou. Não lembro aqui exatamente. Vamos ver em que ano aqui que ele passou a morar. Isso foi 2016, 2014. Deixa eu ver aqui se a gente acha. Porque eu lembro, esse caso me chamou muita atenção. Por quê? Porque era um contrato de empréstimo muito longo, tá? Que a reclamada já vivia no imóvel há bastante tempo, né? E as pessoas tendem a imaginar que permanecer num imóvel por muito tempo levaria a uso capião, que lembre, esse é um dos temas do nosso estudo no segundo semestre, né? Então, esse caso, ele faz um link, uma ligação, mas o que ficou claro aqui é que existia um comodato verbal, né? Que é perfeitamente possível a adoção dessa forma,
E que, óbvio, enquanto mestre. existe o contrato, já vou responder, Regina, só um pouquinho, tá? Mas enquanto existe o contrato, não correm os prazos para a uso capião. Pode falar, Regina. Que ele disse aqui que ela morou há mais de 15 anos, foi emprestada há mais de Há 15 mais anos de para 15 ela. anos, né? Exatamente. Mais de 15 anos morando emprestado no imóvel. Mais de 15 anos, pessoal. Então, olha o tempo que a pessoa estava no imóvel. Então, ela poderia imaginar, ou aqueles que desconhecem o direito, poderiam imaginar que por ela morar tanto tempo no imóvel, ela passaria a ser dona, proprietária do imóvel. E quando não é verdade. Por quê? Porque ficou muito claro no processo que existia um empréstimo da casa, né? Onde ela morava, onde ela morou junto com o esposo e o esposo veio a falecer. Então, restando claro que existia um contrato de empréstimo, não era possível outra solução, né? Não era possível outra. O Sérgio Moro tentou entrar aqui, mas eu acho que ele não tem capacidade para acompanhar a minha aula, não. Tá? Então, é uma brincadeira, óbvio, né, pessoal? Não é o Sérgio Moro que está tentando entrar aqui. É alguém de gracinha aí tentando entrar como Sérgio Moro. Então, outro caminho nós não tínhamos aqui nesse caso, se não reconhecer a existência de um contrato, né? Se não reconhecer a existência de um contrato e, né, levar o que levou aí, inevitavelmente, à procedência do pedido do autor. E aqui foi criado um sistema para que ela desocupasse, né, levando em consideração o tempo que ela tinha permanecido naquele imóvel, né, buscando uma solução justa e adequada ao caso, tá bom? Vocês têm alguma dúvida com relação ao comodato? Professor, eu tenho uma dúvida em relação a esse caso que o senhor acabou de relatar. Só um pouquinho. Porque falta menos de um minuto para encerrar aqui. Então, anota aí, a gente já só sai e entra e já começa com a tua pergunta, tá bom? Tá bom.